Circle of Inevitability, capítulo 801. Fingindo. Vendo Julie permanecer em silêncio, a executora vestida de preto liderou sua equipe pela praça, continuando sua patrulha em Morora. Julie ficou ali, olhando para as costas dela, como se tivesse sido transformada em pedra. Escondido nas sombras, Lumian observava em silêncio, pensando consigo mesmo, uma antiga amante? Aquela executora tinha um certo charme de demônia. Ela foi a última demônia a se infiltrar em Morora, amante de Julie, mas acabou se tornando uma cobaia e esqueceu seu passado? Sim, Eraberg, da Catedral do Conhecimento, mencionou que em Morora, o passado não é importante, apenas o presente e o futuro importam. Isso está implicando que, após se tornar um experimental ou passar tempo suficiente aqui, os laços com o passado desaparecerão gradualmente, até mesmo as memórias não podem ser retidas? Isso é um pouco como as pessoas que desapareceram nas catacumbas de Traer, que foram esquecidas por todos que as conheciam, mas o efeito é oposto e não tão forte. Lumian sentiu que agora entendia melhor as emoções de Julie. Ela pode ter assumido voluntariamente a tarefa de se infiltrar em Morora, na esperança de encontrar e resgatar sua amante, apenas para descobrir que sua amante a havia esquecido completamente, não a traindo, mas simplesmente não se lembrando de quem ela é. Além das duas demônias imaculadas ao meu redor, há outra que acredita no amor verdadeiro. Julie deve ter outro propósito ao procurar Celeste, confirmando sua situação, obtendo informações não transmitidas e talvez itens preparados para apreender 001. Lumian considerou seriamente a viabilidade de atacar os executores sem enfrentar consequências punitivas. Depois de um tempo, Julie voltou lentamente para o bar carnívoro, com o rosto impassível e a expressão triste, como uma erva de espectro branca balançando suavemente no vento frio da noite. Lumian permaneceu vigilante, seguindo Julie até ela chegar ao bar carnívoro antes de reaparecer em seu quarto usando as sombras. Um tempo depois, deitado na cama ouvindo o vento, os pensamentos de Lumian vagavam sem rumo. De repente, ele abriu os olhos e percebeu um detalhe preocupante. Tendo se tornado uma cobaia, a reação de Celeste agora foi errada. De testes anteriores, Lumian sabia que os executores estranhamente reconheciam todos os moradores de Morora. Celeste deveria ter perguntado: para quem você está dizendo? Ou, o que você quer? Em vez de, quem é você? Em estado normal ou não, ela provavelmente ainda reconheceu Julie, mas fingiu que não. Lumian sentou-se e estreitou os olhos. Celeste ainda não é uma pessoa experimental completa? Ela está fingindo não reconhecer Julie para protegê-la ou para manter seus segredos seguros, garantindo que o plano continue. O que ela está usando para manter alguma clareza e autoconsciência, sem se tornar uma cobaia experimental, como uma marionete? É algo que a seita das demônias preparou com base nas experiências de infiltradas anteriores, ou Celeste teve algum encontro fortuito, descobrindo parte do segredo. Lumian decidiu que era necessário contatar Celeste. Claro, ele primeiro veria se Celeste abordaria Julie secretamente. Reticências. No Distrito das Artes de Traer, Franca esperou do lado de fora de uma galeria de arte, conforme combinado, pela demônia de preto. Não demorou muito para que uma carruagem de 4 lugares parasse, e Clarice, usando um chapéu preto e um véu fino sobre um vestido escuro da corte, olhou pela janela e acenou para ela. Franca abriu a porta, deu um passo à frente e sentou-se em frente a ela. Enquanto a carruagem se movia lentamente pela cidade movimentada, ela sorriu para a demônia de preto. Madame, eu acendi a aflição. Mais rápido do que eu esperava, disse Clarice, com dúvidas evidentes. Franca sorriu maliciosamente, porque Ciel se tornou um ceifador.
Ele também está na sequência 5? O avanço dele parece ainda mais rápido que o seu. Clarice levantou a cabeça levemente, seus olhos parecendo mudar. Depois da morte de Gardner Martin, ele deveria ter deixado a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, certo? Franca falou a verdade absoluta. Sim, ele usou as características de Beyonder de Gardner Martin para preparar a poção, então ele deve a ele pelo rápido avanço. A demônia de preto sorriu em compreensão, seu comportamento muito mais caloroso do que o normal. Mesmo na morte, Gardner Martin ajuda você. Que piada e tanto! Franca se sentiu um pouco sem graça. Ela mudou rapidamente de assunto. Madame, você disse que me contaria alguns segredos da seita quando eu me tornasse uma demônia da aflição. Clarice, com um leve sorriso por trás de seu fino véu preto, respondeu: sim, agora você é considerada um membro essencial da nossa seita. Por onde devo começar? Ao ver a demônia de preto revelar inconscientemente um toque de inocência feminina, Franca não pôde deixar de ficar momentaneamente comovida, maravilhada com o charme irresistível da demônia de alto nível. Depois de alguns segundos, a expressão de Clarice ficou séria e um pouco melancólica quando ela começou: vou começar com os detalhes da nossa seita. Nós éramos originalmente uma família, todos os membros descendentes da primordial, mas desde a quinta época, tal estrutura organizacional não conseguiu sustentar nossa influência. Começamos a incorporar Beyonders do caminho do assassino que também acreditavam na primordial como membros. Você também é descendente da primordial? Franca, tendo aprendido isso no clube de tarô, ainda demonstrou surpresa e curiosidade apropriadas. Essa foi uma performance aprendida com Jena, aprimorada com o feedback do espectador. A demônia de preto assentiu levemente. Minha mãe é descendente da primordial. Espere, de acordo com nossas deduções, você deveria ter sangue de Sauron e Tamara. Isso significa que sua mãe era da linhagem primordial e Tamara? Franca hesitou, então lamentavelmente perguntou: isso significa que eu nunca poderei me juntar aos altos escalões da seita? Eu não sou descendente da primordial. Não importa. Você pode se casar com um descendente, e seu cônjuge contará como um membro da família. Clarice sorriu novamente. Além disso, no futuro, você pode realmente se tornar uma filha da primordial. Estamos sempre nos aproximando da primordial. O que você quer dizer? Franca expressou sua confusão. Ela sentiu um medo repentino e inexplicável. Você entenderá com o tempo. A demônia de preto não deu mais detalhes. Odeio pessoas que falam de forma pouco clara. Franca resmungou silenciosamente, esperando a demônia de preto continuar. Clarice voltou ao tópico anterior. Após a Guerra Branco-Pálida, a primordial caiu em sono, ocasionalmente acordando. Todos os assuntos da seita são tratados por demônias de alto escalão, tituladas por cor. Atualmente, há 13, incluindo eu, algumas das quais são anjos, outras santas poderosas. Existe um papa, um pontífice ou uma matriarca? Perguntou Franca. Clarice assentiu. Sim, a filha da primordial, nossa matriarca, a demônia de cinza. Ela gosta de ser chamada de Santa de Cinza. A filha da primordial. Qual é a relação dela com Crismona? Browns me disse que Crismona também é uma filha da primordial. Franca expressou abertamente sua curiosidade. A demônia de preto respondeu sem emoção. Elas são gêmeas, mas nossa matriarca nasceu como um homem de sequência 9, e mais tarde se tornou uma demônia. Gêmeas. Parece que a demônia de cinza pode saber alguns segredos do pilar noturno de Crismona. Franca sentiu uma estranha sensação de história se fundindo com a realidade. A demônia de cinza deve ter testemunhado a quarta época. Clarice continuou:
Cada demônia de alto escalão titulada por cor lida com assuntos específicos, reportando-se diretamente à nossa matriarca. Elas não têm subordinação clara entre si, e às vezes recebemos revelações da primordial, o que nos permite considerável autonomia. Vim para Traer para gerenciar os membros da seita aqui, manter contato com colaboradores locais e limpar as pessoas espelhadas. Franca aproveitou a oportunidade para perguntar: nossa abordagem às pessoas espelhadas é a erradicação completa? Nenhuma intenção de usá-los? A demônia de Black sorriu tristemente. Como você planeja usá-los? Se eu soubesse, por que eu perguntaria a você? Franca sorriu sem jeito, para nos ajudar a controlar aquele mundo de espelhos especial. Acho que é bem útil. A demônia de preto olhou para Franca, com os olhos brilhando, e riu baixinho. Por que você acha que não dominamos aquele mundo dos espelhos? Franca estava genuinamente confusa. Não foi uma encenação. A demônia de preto retomou seu comportamento melancólico e elegante, sorrindo levemente. Todos os mundos espelhados estão sob o nosso controle. Aquele mundo espelhado especial foi originalmente usado para lutar contra a primordial, mas, no final das contas, a primordial assumiu o controle dele. É claro que, após a Guerra dos Quatro Imperadores, perdemos o controle parcial daquele mundo dos espelhos especial. Após a Guerra Branco Pálido, só pudemos exercer influência limitada. Por quê? Franca sentiu que devia haver um segredo significativo. A demônia de preto sorriu. Talvez a matriarca e outras demônias de alto escalão que sobreviveram à quarta época saibam, mas eu não. Pelo estado do povo espelhado e suas confissões, acredito que a projeção da primordial no espelho sofreu algumas mudanças ou que a projeção da primordial separou parte de suas características, afetada pelo selo de Traer da quarta época, incapaz de retornar, incapaz de se reunir com a primordial. Mas isso não explica por que perdemos mais controle após a Guerra Pálida. O selo da Traer da quarta época não se fortaleceu. Além disso, um Deus verdadeiro é único. Ponto.